Fala pessoal, meu nome é Fernando Amontes, eu sou estudante e pesquisador de rede de computadores, atualmente analista da Vertex, da RX e consultor pela minha empresa, a B-Solutions. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou estar apresentando para vocês um laboratório prático usando EOIP e MPLS com MikroTik, tá? A gente vai fazer uma redundância em L2 para esse cenário aqui. Imagina que você tem um concentrador aqui principal na sua cidade matriz e a 20 quilômetros você tem um outro POP que você atende por exemplo, um LT que tem alguns clientes lá. E aí você tem um ponto a ponto de fibra que é o link principal aqui. Aí os seus clientes são transportados passando aqui por um switch até o seu concentrador principal, certo? Mas acontece que, imagina só, esse link aqui rompeu, e agora? Aí o seu cliente iria ficar fora. Mas, por exemplo, você poderia ter um outro caminho. Se você tivesse um outro caminho, aí caso rompesse aqui, o seu cliente poderia autenticar. Mas aí, se você não tiver um outro caminho, e nem tiver a possibilidade de fazer um transporte pela própria operadora para o outro lado aqui, por exemplo, a operadora A não atenderia na operadora B aqui. Aliás, no local onde a operadora B atende. E aí, nesse caso, você pode estar utilizando o EOIP Tune do MikroTik, que aí ele vai fazer essa redundância em L2 para você, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês toda essa configuração do zero, tá, pessoal? Só coloquei aqui os identifiers dos MikroTiks que eu vou utilizar aqui, e a gente vai configurar aqui do zero, certo? Mas aí é o seguinte, antes de começar aqui o vídeo, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo, compartilhem, que esse vídeo aqui vai ficar muito bacana, porque assim, eu vou configurar tudo e ao final a gente vai testar a mudança de custo, por exemplo, qual que é o caminho melhor. Eu posso mandar ele para cá, eu posso mandar ele por aqui. A gente vai fazer alguns testes também para verificar por onde é que ele está indo. A gente vai fazer um teste também usando o bridge e mostrar para vocês que é muito ruim na verdade, não tem nem como manipular esse tipo de redundância aqui usando bridges. Aí a gente vai usar o MPLS para fazer essa engenharia de tráfego aí. E aí vai ficar muito bacana o vídeo. Então, vamos lá. Vamos aqui para o laboratório. Aqui eu tenho um concentrador principal, como eu falei, tá? E aqui eu tenho uma CRS da MikroTik. No caso aqui, todos os dois são CHRs que eu estou emulando aqui no IVE para fazer o laboratório para vocês. Vamos lá. Aqui em Piadras, eu tenho aqui o endereço que eu estou recebendo no DHCP, na Ether 1, certo? A operadora aqui seria a minha rede interna. E eu tenho aqui no Switch a mesma coisa, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui, DHCP cliente. Aqui não está na Ether 1, ele está na Ether 4. Por isso que ele não pegou o DHCP, ó. Ether 4. Ó, tá aqui, ele deve pegar o DHCP agora. Pegou, beleza. Perfeito. Aí aqui vocês podem ver que é a CRS, ó, e eu tenho aqui um IP que eu recebo aqui da minha operadora A, no concentrador principal, e eu tenho aqui um IP que eu recebo da operadora B na minha CRS. Certo. Agora vamos lá no concentrador principal de volta. Vou jogar aqui para o lado. E é o seguinte, vou até minimizar aqui para a gente ficar vendo aqui o laboratório. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte primeiro. Vamos fazer um teste de conectividade usando aqui esses dois links. Como que a gente pode fazer isso? Vou começar pelo básico, né? Vamos configurar aqui um IP, vai ser 172.16.10, por exemplo, 1/30. E eu vou configurar esse IP aqui em cima da interface que fecha com a minha CRS, no caso é a Ether 3, tá? Ether 3. E aí eu tenho que configurar essa mesma coisa aqui na CRS. Vem aqui, IP address, vem aqui, aí aqui eu configuro o 2, né, porque eu estou fechando o peer. Ah, aí vai ser na Ether 1 aqui, certo? E feito isso, teoricamente eu já devo conseguir pingar de um lado para o outro aqui, fazer um teste. Por exemplo, deixa eu autenticar aqui no meu terminal. Ver aqui se eu já chego no 2. Perfeito, eu já chego no 2. Vamos testar aqui se eu realmente estou pingando para cá. Se eu desabilitar aqui,
ele para de pingar. Perfeito. Então, eu tenho conectividade entre o meu concentrador principal e o meu MikroTik, que é a CRS 305. Então, a minha fibra aqui não está rompida. Ótimo. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai configurar primeiro o EOIP Tunnel, porque ele é muito simples de configurar. Então, a gente vai subir logo esse link aqui para fazer um teste, tá? Então, vamos lá. Aqui em interfaces, ó, você vai configurar uma nova interface. Aí, a primeira opção aqui é o EOIP Tunnel, quase não falo. Esse EOIP Tunnel é um protocolo proprietário da MikroTik, tá? É como se fosse uma VPN, só que da própria MikroTik. É bastante utilizado para quando você vai fazer comunicação entre dois MikroTiks na rede. Basicamente, é o que você mais usa é o EOIP Tunnel. Então, vamos lá. EOIP Tunnel, eu vou colocar aqui cidade B, porque eu estou fechando com a minha cidade B. E aí, ó, aqui vocês vão precisar colocar o remote address. Quem é o remote address? Vai ser o IP que eu estou recebendo aqui na minha CRS. Então, vou vir aqui, vou verificar aqui qual IP que eu recebi de DHCP, que no caso é esse cara aqui. Vou copiar, vou colar aqui e vou colocar aqui um tunnel ID. Colocar aqui o 1000, que vocês podem colocar qualquer número, desde que seja o mesmo número do outro lado, tá? Aplica, ok. Aí vocês podem observar aqui que ainda não ficou como running. Era esperado, porque eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Vou vir aqui pegar o IP logo. O 25. Copiar aqui. Aí, ó, eu tenho que pegar aqui do outro lado e vir aqui em interfaces, criar um EOIP Tunnel. Aí aqui eu vou colocar aqui, ó, cidade A. Aqui eu vou colocar o IP, que eu estou fechando, né? E aqui eu vou colocar o mesmo tunnel ID. No caso é o 1000. E agora ele deve ficar running. Ó, ficou running, perfeito. Então eu já tenho, pronto, só com isso aqui eu já fechei o meu túnel EOIP entre os dois pontos. Como que eu posso testar esse túnel EOIP? Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem criar um novo bloco de IP aqui. Pode ser, por exemplo, um 72.16.20.2/30. Aí vocês vão colocar em cima da interface EOIP. E façam isso da mesma forma no outro lado. Por exemplo, aqui no concentrador principal. P-address, aí vocês vão colocar aqui um novo. Aqui no caso seria o 1, né, que é para fechar o /30. E aqui EOIP Túnel Cidade B. Feito isso, teoricamente, se eu vier aqui e abrir um novo terminal, e der um ping aqui, ó, 72.16.20.2, né? Eu já pingo aqui do outro lado no meu EOIP, no meu IP que está em cima da interface EOIP. Se eu desabilitar aqui, ó, ele para de pingar. Então, perfeito, pessoal. A gente já tem comunicação. Deixa eu mostrar aqui a topologia de novo, né? A gente já tem comunicação via EOIP de um lado para o outro e tem comunicação também via o link de fibra de 20 km aqui. Desta forma, a gente já pode fazer o nosso cliente aqui autenticar PPE. Então vamos lá. Eu vou configurar aqui o nosso concentrador principal como para ele autenticar PPE, para a gente fazer uns testes aqui. Primeiramente, a gente vai precisar criar um pool. Eu vou chamar esse pool aqui de pool, sei lá, pool CGNAT Remote. Vou configurar aqui um bloco para ser o meu pool. Configurar aqui do 100.65 até os 254. E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui em PPP, vou criar aqui um novo profile. Esse profile vai ser utilizado para os meus PPPs. Aqui em local address eu vou colocar o 100.65.0.1. Esse aqui vai ser o meu get de todos os PPs. E aqui eu vou colocar o meu pool que eu acabei de criar. E aqui eu tenho que definir também o IP de DNS que eu vou entregar. No caso, eu vou usar aqui como exemplo do Google e da Cloudflare. Perfeito. Agora, eu preciso também criar os meus usuários aqui, porque a gente não está usando nenhum Rails, a gente vai usar usuários locais. Então, vamos lá. Vou chamar aqui de cliente A, vou colocar aqui a senha B e vou dizer que ele é do tipo PPE. Aqui essas outras informações eu não preciso mexer, porque ele vai pegar de acordo com
o profile, tá? Eu vou copiar aqui e vou chamar esse cara de cliente B. Cliente B. Vou colocar a mesma senha. Aqui no profile vocês não precisam mexer, aqui também é PPS, certo? Perfeito. Agora, vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu tenho dois usuários. Vocês vão ter que criar o PPS Server em cima dessas interfaces que vocês acabaram de criar. Primeiramente, para a gente fazer um teste de autenticação, certo? Vou até pegar aqui o nosso cliente B e o nosso cliente A para vocês observarem aqui, tá? Vamos lá. Primeiramente, PPS Server. Eu defino isso em cima das interfaces. Ok. Aqui em interfaces. Vamos renomear aqui para ficar mais fácil entender. Vamos lá. Na Ether1 é o meu uplink com a operadora 1. Uplink, operadora A. Na 2 eu tenho o meu cliente PPE. Vou chamar aqui de PPE cliente. E na Ether3, PPE cliente na Ether2, né? E na Ether3 eu tenho o meu link para a cidade B. Ether3, comente, cidade B. Perfeito, na Ether4 eu não tenho nada aqui, certo? Vamos lá. Então, deixa eu levantar aqui de volta os meus clientes. O meu cliente B não tem autenticação ainda, nem o meu cliente A, certo? Claro que não. A gente precisa criar muita coisa aqui. Vamos lá. PPS Server, vamos criar aqui um novo. Eu vou chamar esse PPS Server aqui, ó. PPOE, cidade A. E vou colocar ele em cima da interface que vai para a cidade A. No caso, para o cliente da cidade A, né? No caso, esse aqui, ó. Ether2. Ether2 aqui, ó. Certo? Cidade B, cidade A. Se eu clicar aqui OK agora e definir aqui o profile, que foi o profile que a gente acabou de criar, ele deve subir. Perfeito. O nosso cliente A já está subindo. Ótimo. Então a gente já sabe que pelo menos a questão do PPE aqui já está funcionando. Agora a gente precisa fazer com que funcione na cidade B também. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que criar aqui um PPE Server, PPE cidade B. E aqui você define a interface, que no caso seria aqui a Ether3, primeiramente, tá? E aqui você vai definir PPP. Lembrando que eu estou fazendo aqui o cenário básico primeiro e depois é que a gente vai fazer a parte de MPLS. Então aguarda aí, segura que esse vídeo vai ficar muito bacana. Ok, agora eu já tenho aqui o meu PPoE Server em cima da Ether3, mas o meu PPoE do cliente B que ainda não subiu. Por que que ele ainda não subiu? Pelo simples fato de que, deixa eu entrar aqui na minha CRS, tem algumas observações aqui, tá? O que que acontece? Se vocês vierem aqui, ó, deixa eu fechar tudo aqui. Se vocês vierem aqui PPP e PPOS scan e colocarem em cima da interface que recebe o link, no caso a Ether1, vocês já devem receber aqui o PPOS Server. Perfeito, estão recebendo aqui o PPOS Server da cidade B. Para ficar melhor de vocês entenderem, eu vou fazer ainda assim, ó. PPOE B, colocar aqui, por exemplo, fibra, primeiramente. Aí vocês vão entender aqui, ó, que o PPoE Server que está chegando na Ether1 é o da fibra. Agora, vou criar um outro PPoE Server em cima do meu EOIP. E vou chamar esse cara aqui de PPPoE cidade B e OIP. Default Profile PPP aqui também, tá? E agora, se vocês verificarem aqui na CRS, em cima do EOIP, ele deve mostrar aqui também um PPoE Server encontrado. E é o PPoE Server da cidade A, né? No caso do EOIP. Esse cara aqui mesmo. Perfeito. Perfeito, perfeito. Vocês podem ver que eu já tenho, então, a possibilidade de autenticar PPE na própria CRS aqui. Esse é o primeiro teste que vocês podem fazer. Mas, se vocês pararem para observar aqui, o meu cliente B ele ainda não subiu. Por que que ele ainda não subiu? Porque no MikroTik
Para você tem que transportar a VLAN. A VLAN, ou se você não tiver, por exemplo, num switch você transporta a VLAN da porta A, que é a porta de uplink, para a porta de saída, né? E no caso do MikroTik, se fosse um VLAN, você ia ter que fazer essa mesma coisa. Mas aqui a gente não está usando VLAN ainda, a gente vai já usar. E aí a gente tem que fazer então o básico de tudo aqui, que é o seguinte, que é criar pelo menos uma bridge. Ó, a gente vai fazer o seguinte, vamos renomear aqui as interfaces. A gente vai criar uma bridge entre as portas correspondentes aqui com o link que vai para o nosso cliente para ele poder subir. Aí a gente vai já fazer a questão da distinção por VLAN. Mas vamos lá, vou mostrar aqui o exemplo básico para vocês. Ó. Vou primeiro renomear aqui a interface Ether1. Na Ether1 vai ser o uplink. Uplink. Eu vou chamar só de cidade. Cidade A. Na Ether 2 eu não tenho nada. Na Ether 3 eu tenho o meu cliente PPPoE. E na Ether 4 eu tenho o meu uplink. Uplink com a operadora B. Operadora B, perfeito. Agora ficou mais fácil de entender. Beleza. Ok. Agora é o seguinte, a gente vai fazer esse cara aqui subir. Como que a gente pode fazer esse cara aqui subir da maneira mais simples possível? Usando bridge. A gente vai ter que criar uma bridge aqui. Eu vou chamar de bridge geral. Vou colocar aqui, desabilitar aqui o SPP. E aí, eu vou vir aqui em ports e vou adicionar as seguintes portas primeiro. Eu vou adicionar a porta 1, que é a que recebe o link da fibra, e a porta 3, que é a do meu PPE. Ou seja, eu vou fazer uma bridge entre esses dois caras aqui, ó. Entre esses dois caras aqui, e isso vai fazer com que o meu PPE suba. Vamos botar aqui de novo, desta forma aqui, ó. Eu quero adicionar então a Ether 1 na minha bridge, e quero adicionar também a Ether 3, que é a que vai para o PPE. Feito isso, meu PPE deve subir. Perfeito, perfeito, perfeito. O PPE subiu. E ele subiu pelo link de fibra. Ok, perfeito. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero que ele suba também pelo meu EOIP. Então vamos fazer um teste aqui separado pelo EOIP. No lugar de colocar a Ether 1 aqui, a gente vai colocar o EOIP. Se eu fizer isso, meu PPE vai cair e vai reconectar pelo PPE server do EOIP, tá? Esperar um minutinho, ó, caiu e subiu agora pelo PPE server EOIP. Cara, ficou muito legal, tá ficando muito legal esse laboratório, pessoal. Tá funcionando tudo certinho, como a gente está planejando. Certo? Agora é o seguinte, eu já consigo autenticação via um lado ou via o outro. Perfeito, meu cliente B aqui. Mas eu quero que funcione os dois ao mesmo tempo. Como que você pode fazer isso da maneira mais simples possível? Você pode fazer o seguinte. Aqui você adiciona a outra interface também. Você pode adicionar aqui, ó. Dá um copy. Aí você adiciona a Ether1, que é o uplink também. Fazendo isso, agora eu posso autenticar o PPE tanto pela interface EOIP quanto pela interface de fibra. Vamos pegar aqui, ó, nosso concentrador matriz aqui e observar que o cliente B ele está aqui na interface EOIP no momento. E agora vamos partir do princípio que a nossa interface EOIP cai por algum motivo. Vamos ver o que vai acontecer. A interface EOIP caiu. Ele vai demorar uns 10 segundos aqui, que é o tempo de keep alive. Ele vai cair e vai subir pela Ether 3. Ó, subiu, acabou de subir aqui pela fibra. Então, no momento aqui ele já está automático, certo? Se você habilitar aqui de novo, ele volta o túnel EOIP, fica running aqui, volta o ping e tal, e o link continua funcionando pelo anterior. Só que aqui eu não quero ainda dessa forma, eu quero que isso aqui seja automático. Eu quero que quando um link caia, o outro assuma automático e eu consiga também manipular a questão de qual é o prioritário, porque da forma que está aqui, ele até funciona, mas eu não consigo definir qual é o prioritário. Para mim alterar aqui
qual é que seria o link principal? Eu teria que derrubar o outro, por exemplo. Vem aqui, ó. Pelo menos nesse laboratório. Eu derrubo aqui o Ether 3, ele morre aqui o link de fibra. Demora mais ou menos uns 10 segundos para cair. Aí ele vai cair e vai subir pelo EOIP. Ó, caiu, subiu pelo EOIP. Perfeito, funcionou certinho. Ok, agora eu vou deixar ligado aqui. E vou deixar ligado aqui. Agora é o seguinte, a gente já testou a questão via bridge, a questão da autenticação, tanto pelo um lado pelo outro está funcionando, mas dessa forma que a gente não consegue manipular quem seria o link prioritário de forma simples. Então a gente vai precisar fazer mais algumas coisas aqui. E agora é onde entra o SPF, a VPLS e o MPLS. E eu vou estar ensinando aqui para vocês passo a passo a partir de agora. Então, se você está assistindo aí e ainda não curtiu esse vídeo ou não se inscreveu, se inscreve aí no canal que a parte interessante começa agora. Vamos lá. É o seguinte. Aqui no meu Switch, a primeira coisa que a gente vai fazer é bagunçar aqui o que a gente fez. Eu não quero mais que tenha essa bridge com as duas interfaces aqui. Posso desabilitar. Vou até remover aqui. Vou remover tudo aqui. Deixar só a bridge geral, que a gente vai adicionar daqui a pouco a Ether 3 e a nossa interface VPLS para fazer a autenticação PPE. Ok, isso deve ter feito o nosso PPE cair, certo? Não tem problema. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar aqui o nosso OSPF. Para fechar o nosso OSPF, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, a gente não colocou ainda. Vamos precisar criar uma interface loopback. Vai ser o nosso router ID, loopback USPF. Aqui vocês colocam sempre STP como nome, tá? Aqui a gente vai configurar um IP para ser o nosso IP de router ID. Vou configurar aqui o 16.32.253, por exemplo. E aí vocês configuram em cima da loopback. Ok? Façam essa mesma coisa do outro lado. Primeira bridge, né? Vocês vão criar uma nova bridge aqui. Bota aqui como nome. Coloca aqui loopback OSPF e configura um IP em cima dela. IP, que vai ser o nosso router ID. 172.16.32.254 em cima da interface de loopback. Perfeito, perfeito. Agora é o seguinte, a gente vai precisar habilitar o SPF. Para isso a gente vem aqui em Routing, o SPF, e olha como é simples. Primeiramente a gente tem que definir aqui o nosso router ID, que no caso é o 172, é o IP que a gente acabou de colocar em cima da loopback. 172.16.32.253, tá? 253. Aplica, ok. Faz a mesma coisa do outro lado também. A gente vai fazendo aqui ao mesmo tempo. Ó. O SPF, vem aqui em instâncias, na default, vocês colocam aqui o 254, que a gente colocou aqui no switch. Certo, só que ele ainda ficou aqui como running no. Por quê? Porque a gente precisa adicionar as redes que a gente quer adicionar no OSPF. E no caso a gente adiciona primeiro a interface do loopback, a própria interface do loopback, no caso a 253 aqui mesmo. E do outro lado a mesma coisa, network, adiciona aqui a sua interface do loopback também, que no caso é a 254. Só isso aqui já vai fazer com que o nosso protocolo comece a rodar aqui. Vocês podem ver que agora ele está running. Aqui é a mesma coisa. Mas isso não é suficiente. A gente precisa colocar aqui também os blocos que representam as interfaces que participam do OSPF. No caso, a gente vai querer que participe do OSPF tanto a interface de fibra quanto a interface que vai pelo VoIP. Então, você vai pegar este bloco aqui e vai colocar aqui para anunciar nas networks também. No caso aqui, você coloca 0 porque é a network, certo? Aplica, copia e coloca da interface OIP também. E vocês fazem essa mesma coisa do outro lado aqui também. Interfaces, network, na verdade, network. Vocês colocam aqui o 10, copia e coloquem o 20. Feito isso, observem o que vai acontecer aqui. Ó. Routing OSPF. Aqui
interfaces, ele vai adicionar automaticamente as interfaces que você vinculou aqui com base nos blocos que você adicionou aqui Network. Mas a gente não quer que seja o Network Type como Broadcast, a gente quer que seja ponta a ponta, porque são dois ponta a pontos que a gente tem, um via a fibra e o outro via o EOIP Túnel. Então vamos lá. A gente vai adicionar aqui as interfaces manualmente. Então vem aqui, ó, EOIP Túnel cidade B. Aqui em Network Type eu coloco Point to Point. Aplica, ok. Eu faço essa mesma coisa aqui, dou um copy, só que eu adiciono aqui agora a nossa Ether 3. E as duas ficam aqui como point to point, e eu faço a mesma coisa aqui do outro lado também. Vocês podem ver que ele também adicionou aqui automaticamente, mas coloca como broadcast. Então vocês têm que colocar aqui como. Vocês têm que colocar manual. E tem que colocar como manual e como tipo point to point, tá? Aí vai ser o EOIP, point to point. E a interface Ether1, né? Que é o link que fecha com a cidade A. E aqui também como point to point. Perfeito. Agora a gente tem o nosso link OSPF teoricamente funcionando. Vamos verificar? Como que a gente pode verificar se o link OSPF está funcionando? A gente pode fazer um ping para a interface de loopback. Lembra que a gente está anunciando a interface de loopback de um lado e do outro? Então a gente pode vir aqui, ó, terminal, e vamos pingar aqui, ó, ping 172.16.32.254. E olha só, tá chegando. Por que que a gente está chegando? Se você vier aqui em p-routes, né? Você vai observar que a gente recebe, ó, a loopback do switch, que é essa loopback aqui, via o quê? Dynamic Active OSPF. A gente está recebendo via OSPF, então o nosso OSPF está funcionando certinho. Ok, agora que a gente está com o nosso OSPF funcionando e a gente já consegue ter comunicação de um lado para o outro via interfaces de loopback, agora a gente vai subir o nosso MPLS. Como que a gente pode subir o nosso MPLS? Vocês vão ter que vir aqui na opção MPLS, é bem simples, tá? MPLS, a primeira coisa que vocês fazem é habilitar aqui o LDP, não é LLDP, não é o LDP, Layer Discovery Protocol. Vocês habilitam e aqui no transporte address vocês vão colocar também o seu endereço de loopback, tá? No caso aqui, ó, é 172.16.32.253, certo? E aplica. Ok? E aqui do outro lado a mesma coisa. MPLS, LDP, Settings, aí vocês colocam aqui transporte address, vocês colocam o endereço de loopback aqui, tá? É o mesmo IP, pode observar. Ok. Feito isso, a gente já tem aqui a primeira coisa configurada, que é o LDP. Agora a gente vai configurar os nossos LDP Neighbors. Quem é o meu LDP Neighbor? Aí você vai colocar aqui o IP do seu LDP. Aí quem é o seu LDP Neighbor? Vai ser a interface loopback lá do 253, nesse caso aqui do switch, esse cara aqui. Aí você faz a mesma coisa do outro lado. Quem é o seu LDP Neighbor? MPLS, LDP Neighbor. Aí você vai colocar aqui a mesma coisa aqui, só que é o IP do outro lado, o IP da CRS. Aplica. Feito isso, vamos ver aqui se vai subir. Olha, subiu o nosso MPLS, que legal, cara. Tá aqui, ó. Olha só. Ele tá aqui, ó, como operacional e enviando pacotes de hello, ou seja, o nosso MPLS funcionou. E observem aqui, ó. Ele sabe que o MPLS, como tem o OSPF, ele tem dois caminhos diferentes aqui, ó, para chegar lá no meu destino, no meu neighbor de LDP. Ele tem o destino que vai pela interface de fibra e tem o destino que vai pela interface EOIP. Esse aqui é o que vai para o EOIP e esse aqui é o que vai pela fibra. Muito legal, pessoal. Agora a gente já tem o nosso MPLS funcionando perfeitamente. Mas a gente ainda precisa criar a VPLS, que é como se fosse uma interface virtual que a gente pode rodar em cima do MPLS. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, interface. Tem duas formas de vocês criarem uma interface de VPLS. Vocês podem criar por aqui, ó, em nova interface, aí você procura aqui, ó, por VPLS,
Ou vocês podem também vir por aqui, ó, MPLS, VPLS. Por aqui é até mais fácil, tá? Você já deve ter mais costume. Aí você vem aqui, ó, VPLS, e aí aqui vocês colocam um ID. Por exemplo, eu vou dizer que o VPLS, o ID dele é o 10, é como se fosse uma VLAN. VLAN VPLS 10, aqui no MTU vocês têm que aumentar isso aqui, tá? Sempre é importante aumentar o MTU quando você está trabalhando com VPLS ou MPLS da vida. Aqui vocês vão marcar esse Cisco Style por conta da compatibilidade, tá? Se você estivesse fechando, por exemplo, um MPLS com outro equipamento, aí vocês poderiam vocês seriam obrigados a usar essa questão do Cisco Style aqui também. E aí, ó, aqui vocês colocam no ID, vocês colocam como se fosse o ID da VLAN. Nesse caso aqui, ó, é o 10. E aqui em Adversate L2 MTU, vocês também colocam aqui 9216, tá? E aqui, ó, Remote Peer. O que que vocês acham que colocam aqui? Eu coloco o endereço de loopback da minha CRS, porque é com ele que eu quero fechar essa VPLS. Então, vai ser o 254 aqui, ó. Aí, se eu aplicar aqui, vocês podem observar que ele não vai ficar aqui como running. Por que que ele não vai ficar como running? Porque você tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Você vem aqui, ó, interfaces, VPLS, não PPE não, interfaces, aí VPLS, aí a VPLS 10. Aqui vocês vão colocar o IP do outro lado, que no caso é o 253. Aqui vocês vão colocar o MTU, aumentar ele. É importante aumentar essa questão aqui por conta da fragmentação do que o encapsulamento do MPLS causa, tá? Então vocês sempre aumentem isso aqui. Aqui vocês vão marcar Cisco Style e aqui vocês vão colocar o ID da VLAN. Aqui é a mesma coisa do MPLS também, tá? Ou do MTU também. E agora, se eu fizer isso aqui, o que que vocês acham que vai acontecer? Olha só, pessoal, run e automaticamente, ó, já ficou aqui como VPLS rodando. Perfeito. Agora a gente tem uma interface VPLS que está sendo transportada via dois caminhos diferentes. Essa interface VPLS está sendo transportada via o link de fibra e via o link EOIP. Então, como que a gente pode provar isso? Da seguinte forma: se eu vier aqui no terminal e digitar aqui, ó, MPLS forwarding table print, eu vou observar aqui que a minha VPLS no momento está indo pela Ether 3, porque simplesmente ele teve o critério de desempate, provavelmente pela rota que foi mais antiga. Mas a gente pode fazer o seguinte para manipular isso, ó. A gente pode vir aqui, ó, em routing, ó, SPF. Aí aqui eu tenho, ó, vocês podem observar que o custo para os dois caminhos está exatamente igual. Mas eu quero que ele está aqui pela link de fibra, eu quero que ele passe pelo EOIP. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aumentar o custo é, da, do link de fibra, 20. Isso vai fazer com que ele vire aqui, ó, automaticamente para o EOIP. Tá vendo? Ele virou aqui para o EOIP. Deixa eu voltar aqui de novo. Por exemplo, eu vou colocar aqui o custo, então, do EOIP para 30. Aí isso vai fazer com que ele volte de volta aqui para a Ether 3. Tá vendo, pessoal, como é simples de manipular? Mas Fernando, eu tô vendo aqui que o PPE não subiu ainda. Não subiu ainda porque agora você vai ter que criar o seu PPE server em cima da VPLS. Então vamos lá. Aqui, ó, PPP. Aí o PPE server, você não vai mais precisar ter esses dois caras aqui. Você só precisa ter um. Observem aqui, eu posso remover um. E aqui onde tem Ether 3, eu vou colocar aqui em cima da VPLS. Aqui eu posso até colocar aqui agora, ó, como se fosse genérico. VPLS 10. Feito isso, se eu vier aqui, ó, aquele mesmo testezinho que a gente fez, ó, a PPS Scan, eu coloco aqui em cima da VPLS. Eu devo enxergar aqui o nosso PPS idade B. Olha só. Perfeito, funcionou certinho. Então, agora é só a gente fazer aquela bridge novamente, só que agora a gente só vai precisar adicionar a interface VPLS e a interface que vai para o PPE. PPE, que no caso é a Ether 3. Feito isso, nosso PPE deve subir. Vamos verificar aqui. Ó, acabou de subir. Subiu
E se vocês observarem aqui, mas e como que eu sei por qual dos caminhos que o meu PPE está subindo? Vocês podem usar esse comando, mpls forward table print. Aí ele mostra aqui, ó, ele está indo pelo link de fibra. Por quê? Por que que ele está indo pelo link de fibra? Porque a gente manipulou aqui o custo para que o EOIP tenha um custo maior. Então o OSPF vai entender que esse caminho aqui é melhor, porque ele tem um custo menor. Mas você pode manipular isso aqui. Tipo, eu quero agora que o meu EOIP tenha um custo melhor. Então você pode colocar aqui, ó, a Ether 3 como custo 50. Isso vai fazer automaticamente ele virar aqui, ó, para o EOIP e ele vai desconectar o nosso PPE, mas ele vai subir rapidamente. Vai subir aqui pelo outro lado. Esperar para ver se ele vai subir. Pelo menos é o que se espera que ele suba, né? Aí, subiu. Perfeito. Se você vier aqui em interfaces, ó, ele está aqui em cima do nosso VPLS. Tá vendo, pessoal? Como é simples de manipular? Você pode simplesmente manipular da forma que você quiser aqui. Você pode deixar o custo menor, claro, pela fibra, que é o seu link principal. Mas se fosse para um quebra-galho aí, você tem essa alternativa de usar o EOIP Tunnel, certo? Vamos testar aqui mais uma vez, ó. Por exemplo, agora eu vou fazer um teste mais hardcore. Em vez de mexer aqui nos custos, porque, tipo, ele tá pelo Webtoon, com base no custo. Mas, se por algum motivo eu vier aqui e desabilitar, por exemplo, meu Webtoon cair, observem o que que acontece. Ele vai cair o PPE, obviamente. Aqui no cliente ele demora uns 10 segundos para perceber por conta do Keep Alive. E ele vai desconectar e conectar de novo. E agora, acabou de subir de volta. Se você vier aqui, ó, ele vai estar agora pela Ether 3. Tá aqui pela Ether 3, funcionando perfeitamente. Ele até apareceu um outro IP aqui agora porque ele deixou de ir pelo EOIPTune e agora está indo pelo SPF, que é esse blocozinho aqui. Mas a questão do PPE está funcionando perfeitamente. Se eu habilitar aqui de volta, ele automaticamente vai virar o link de novo por conta. Ele demora um tempinho para atualizar a questão da tabela aqui, mas ele vai virar agora para o EOIPTune por conta do custo. Esperar um minutinho aqui. Vai desconectar o PPE, vai conectar de novo. Deixa eu ver se ele vai atualizar aqui, ó. Já virou aqui para o EOIP, já desconectou e já subiu de volta pelo EOIPTune, porque o custo do EOIPTune no momento aqui está menor. Entendido, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem um export de toda essa configuração aqui, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aí no canal e me solicitem lá no Telegram que eu vou passar para vocês aí de forma gratuita, como eu sempre faço aí para ajudar a comunidade. Beleza? Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, essa é a oportunidade, tá? Clique aí para se inscrever, rumo aos 1.000 inscritos. Obrigado aí se você já foi inscrito e me acompanha. E vamos seguir nessa batalha aí de ajuda com a disseminação de conhecimento aí na comunidade. E esse foi o nosso laboratório prático de hoje. Eu peço aí para que vocês compartilhem, curtam o vídeo e comentem se tiver ficado alguma dúvida. E se quiserem o export teste dessas configurações aqui, é só me solicitar lá no Telegram depois de ter se inscrito no canal, tá, pessoal? Valeu, até mais. Fui!